Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada e nesta quarta-feira eu e o Gustavo Machado vamos fazer uma análise das notícias mais importantes da quinzena em 90 minutos. Salve, salve, Machado. Salve, salve, Lipe. Ótima semana, ótima quinzena a todos aí, ouvintes. Né? O Lipe comentou, estamos gravando de novo, né? Quarta-feira, no caso, bem no comecinho de quarta, né? Estamos na madrugada de quarta. E a gente fez desse esquema porque tava difícil de gravar. E também que aí vai acabar dando 15 dias certinho, né? Porque na outra semana, pelos acontecimentos do dia 7 de setembro, a gente também acabou gravando nesse mesmo esquema, né? Bom, hoje tá bem lotado, a gente vai fazer um esquema um pouco diferente, né? Não vão ser os 6 blocos usuais, né? Vão ser, na verdade, 3 blocos nacionais, porque tá bastante coisa, vocês vão ver daqui a pouco, e 2 blocos internacionais, né? Normalmente a gente faz 3, né? Mas vocês vão ver, ainda assim tem bastante conteúdo, nesses 2 ficaram pro internacional, e dito isso, do volume das coisas, eu acho que é melhor a gente ir seguindo, né, Lipe? Exatamente, então bora lá pro desenrolar da política nacional. Então, bom, vamos começar o nosso primeiro bloco sobre a política brasileira para falar um pouco sobre o desenrolar do que aconteceu depois do 7 de setembro. A gente fez o último programa após as manifestações de 7 de setembro convocadas pelo Jair Bolsonaro e é claro que elas reverberaram pela política nacional. Já no dia seguinte, logo no dia 8, alguns apoiadores do Bolsonaro tentaram invadir o Ministério da Saúde, porém não obtiveram muito sucesso. Mas o que aconteceu de mais importante foi uma greve dos caminhoneiros, ou pelo menos um ensaio de greve dos caminhoneiros, porque diferentemente daquela que aconteceu em 2018, a grandiosa greve dos caminhoneiros, essa foi mais descentralizada. Os grandes caminhoneiros, os grandes líderes sindicais não participaram, mas alguns caminhoneiros tentaram paralisar rodovias e conseguiram. Já no dia 8 pareceu um princípio de caos, acabou sendo menor do que todo mundo imaginava, mas foram alguns dias com paralisação em algumas rodovias do país. E o que é curioso é que esses caminhoneiros paralisaram as vias para fazer protestos para muita gente, principalmente com pautas anti-STF e aquelas coisas que condizem até com as pautas bolsonaristas, mas como o Bolsonaro é presidente do país, é bem ruim que os caminhoneiros paralisem as rodovias do país. Então o presidente da República gravou um áudio pedindo para que os caminhoneiros saíssem das ruas. Só que como o Bolsonaro estava naquela vibe 7 de setembro, vamos fazer golpe e tudo mais, os caminhoneiros achavam que era um fake o áudio. Então muitos dos caminhoneiros simplesmente não acreditaram que o Bolsonaro estava pedindo para eles saírem e teve caminhoneiro que até acreditou que o áudio era verdadeiro, mas se rebelou um pouco contra o Bolsonaro e falou, não, o Bolsonaro não está fazendo nada pela gente, a gente vai continuar paralisando rodovia. Foi uma crise que durou alguns dias, no começo parecia ser maior do que realmente foi, mas a cada dia que passava, os caminhoneiros iam liberando as rodovias, porque, como eu já falei anteriormente, não tinham o apoio dos grandes líderes do movimento. Mas as coisas só foram se normalizar mesmo, de fato, rodovia liberada para todo mundo, quando Bolsonaro recuou 2 dias após as manifestações, em 9 de setembro. O Bolsonaro fez o seu maior recuo e apresentou uma carta, basicamente defendendo todos os 3 poderes, falando bem da STF, falando bem, quem diria, do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal, defendendo que cada poder deve sim ter suas liberdades, e foi uma carta bem diferente do tom do 7 de setembro. E logo foi descoberto que essa carta tinha esse tom porque o Bolsonaro pediu ajuda para o ex-presidente Michel Temer, o grande apagador de incêndios da nossa república, pagou uma passagem para o Michel Temer ir para Brasília, o Temer foi e logo voltou para São Paulo no mesmo dia. Chegou, ajudou a redigir essa carta que o Bolsonaro escreveu, não se sabe o quanto que ele escreveu, mas era uma carta que tinha até tom elogioso ao Alexandre de Moraes, ministro que o Michel Temer indicou ao Supremo enquanto era presidente da República. Então foi o primeiro indício de que o Bolsonaro teria um recuo. Muita da sua base acabou perdendo a paciência, porque 2 dias antes estava um clima de, vamos dar golpe no país, o STF não é de nada e não vamos respeitar o Alexandre de Moraes, e 2 dias depois já estava fazendo carta pedindo ajuda para o Temer, que é um cara que a base bolsonarista não vai muito com a cara. Mas foi isso que aconteceu no dia 9, as manifestações dos caminhoneiros foi esvaecendo, não foi indo muito para frente. No mesmo dia, a Fiesp, a Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo, aproveitou para divulgar aquele manifesto que defendia a harmonia entre os 3 poderes. Então, foi aproveitando essa deixa, né, aquele manifesto que já tinha dado um pouco errado e a Fiesp não tinha divulgado, que o Banco do Brasil e a Caixa tinham anunciado que iriam sair da FEBRABAN, a Federação
dos bancos do Brasil, mas acabaram não saindo. Então foi isso que aconteceu até o dia 9 de setembro, então logo 2 dias depois, foi bem conturbado, mas agora eu vou passar um pouco pro Machado comentar, Machadinho. Então, acho interessante, primeiro, que nem você comentou, essa questão do áudio, né, que eles não acreditaram, rolou até aquele negócio que pensaram que era o Adnet fazendo voz, e ele até fez piada em cima disso e gravou um áudio falando, é o seguinte, é pra continuar na rua mesmo. Então foi um caos, né? Teve também um cenário muito estranho que lançou um vídeo que eram alguns caminhoneiros que, através de uma fake news, eu acho... eu não sei exatamente explicar o fenômeno, né? Mas aconteceu aquele negócio de que eles pensavam que eles não só tinham obtido sucesso, né, nas pautas anti-STF, o Bolsonaro tinha se posicionado a favor deles, como também pensaram que tava rolando um estado de sítio, né? Então até aquele vídeo do caminhoneiro chorando, né? Falando, nossa, conseguimos! É o estado de sítio! E assim, eu não sei como que chegou essa informação pra ele, mas aí aumentou ainda mais a fake news, dificultou ainda mais a situação pro Bolsonaro, né? Porque cada um pensava uma coisa diferente. Outros vídeos também que popularizaram assim nas redes foi aquela questão de alguns caminhoneiros que queriam de fato estar trabalhando, né, estar se deslocando, e vinham esses que nem o Lipe comentou, são uma parcela um pouco mais restrita, não tem o apoio dos principais líderes, etc. E simplesmente tiravam as chaves, colocavam o caminhão na frente, né? Então muitas vezes foi até um bagulho meio coercitivo, assim, né? Alguns caminhoneiros estavam ali, porque não queriam estar, né? Porque o outro ali, a pressão coletiva, acabou fazendo com que eles fossem obrigados a estar nessa manifestação, né? Além de tudo isso que o Lipe comentou, também é válido ressaltar que depois do dia 7 teve alguns nomes, né, grandes dos poderes, né, chefes de poderes comentando o que aconteceu, né, e as falas golpistas do Bolsonaro, né? Então teve o Fux, o Lira e o Pacheco, né? O Lira, ele sempre em cima do muro, ele falou que tá um basta, que ele tá com o dedo no botão amarelo, assim, que ele vai agir caso seja necessário. Mas como sempre, aquela fala morna, só pra fingir que não viu, né? Assim, nunca falando em impeachment, né? Então, de novo, não teve nenhuma menção, né, essa solução. Então ele simplesmente fingiu que não existia os pedidos de impeachment, né? O Pacheco também criticou duramente, né? Então ele falou que era um absurdo, né? Essa questão do ataque aos poderes, tudo que ele falou de desrespeitar o STF também. Então todos os chefes falaram que isso daí era um absurdo, né? O Pacheco até cancelou as reuniões da semana do dia 7. E o principal crítico, né, o que falou palavras mais duras pro Bolsonaro, foi com certeza o Fux, né, o presidente do STF. Então, a primeira coisa e o que ficou mais forte no discurso dele foi ele afirmar que se o Bolsonaro tivesse cumprido o que ele falou que ia cumprir, de caso o Alexandre de Moraes fale para ele fazer alguma medida e simplesmente ignorar, né, caso seja ignorado uma medida aí que o STF coloca, ou alguma ação do STF, isso incorreria em crime de responsabilidade, né, e que ele não ia aceitar esse caso acontecer e simplesmente o Bolsonaro desrespeitar o STF dessa forma, né? Então foi assim uma resposta bem complicada pro Bolsonaro, né? Até porque os chefes de poderes repudiaram isso, né? A sociedade civil no geral repudiou isso, tirando a base mais fanatizada dele, e aí levou o que o Lipe comentou do Temer, né? Aliás, é muito interessante, eu acho que um termo que o Lipe usou que foi muito bem colocado foi a questão do Temer como apagador de incêndio que você falou, Lipe. Porque realmente é exatamente essa imagem, tá sendo bem vinculada na mídia, etc, que o Temer quis passar pra si, né? Porque assim, na agenda tava esse almoço, né? E principalmente se pensou nessa discussão tendo em vista que o Temer já lidou com uma paralisação de caminhoneiros, né? Então pensaram que era muito pra esse lado, né? Mas quando ele trouxe o Temer e era na verdade pra ele resolver essa questão do Alexandre de Moraes, é vantajoso politicamente pro Temer que ele fique com essa imagem de apagador, né? Então só mais em detalhes, né? Teve esse almoço, redigiu a carta e não só isso, mas o Alexandre de Moraes foi avisado antecipadamente dessa carta, né? Então o Temer meio que ligou pro Alexandre e falou: e aí, Xandão, beleza? Xandão, que eles chamam o Alexandre. Seguinte, a gente tá com esse problema, tipo, patatá, a gente tem que resolver e tal. E aí o Bolsonaro conversou uns 15 minutos, 1 a 1, né, com o Alexandre de Moraes. Então ele já tava avisado dessa carta, né? E é muito curioso, porque numa situação normal, né, numa situação normal de pressão e temperatura,
o Temer ia ajudar, ia ficar mais na surdina assim, o Bolsonaro ia resolver o problema e acabou, né? O que o Temer fez é que ele saiu falando pra todo mundo, basicamente, e se vendeu muito essa imagem de como ele tivesse resolvido a parada inteira, né? O que, de novo, ajuda muito na imagem política dele, né? E aí até leva pro próximo tópico que a gente vai conversar, né? Posso ir seguindo, Felipe? Você quer fazer mais alguns comentários dessa primeira semana? Eu só vou fazer um adendo que eu falei um pouco das pautas anti-STF dos caminhoneiros, mas é claro que uma das pautas principais era do preço da gasolina e do diesel, né? Acho que se o preço da gasolina e do diesel não tivesse tão alto, não teria essas manifestações. E até algo que vários dos caminhoneiros ficaram um pouco complexados com o Bolsonaro, porque o preço do diesel e da gasolina também são da conta do Bolsonaro. Acho que esse é o comentário mais importante que eu queria fazer. O do Temer, a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais dele mais pra frente, então toca o barco aí, Machado. Eu lembrei de uma coisa falando dos caminhoneiros, que é o do Zé do Trovão, né, que é esse apoiador Bolsonaro icônico, que inflamou as redes, ele que foi um dos movimentadores para essa greve aí, né, descentralizada, só que aí ele acabou fugindo pro México e gravou um vídeo revoltadíssimo, porque quando o Bolsonaro lançou essa carta, né. Bom, mas anedotas à parte, né, o Zé Trovão, a gente segue agora para outra semana, né, a começar foi domingo, certo? Sim. Então, o que aconteceu aqui no dia 12? Em resposta às manifestações do dia 7, né, foram convocadas manifestações tanto pelo MBL quanto pelo VPR, né, então o Movimento Brasil Livre e o Movimento Vem Pra Rua. Né? Então, foram vários nomes, além da direita, foram alguns de centro, vários candidatáveis, né? Então, temos, por exemplo, Ciro Gomes, João Dória, o ex-ministro Mandetta, né, Simone Tebet e o Alessandro Vieira, né, Simone Tebet e Alessandro Vieira, que também fazem parte da CPI. Né. No total, acabou sendo, a gente até colocou aqui na pauta, né, entre aspas, flopado, né, então teve pouquíssima gente se comparado às manifestações do dia 7, né, no total houve cerca de 6 mil manifestantes na Paulista, não ocupou muito da rua não, né. Acabou que essa manifestação foi marcada por muita desunião, né? Porque assim, a ideia era ser uma manifestação contra Bolsonaro e contra as manifestações do dia 7 de setembro. Só que ao mesmo tempo não tinha muita unidade, porque alguns estavam usando muito do slogan nem Lula nem Bolsonaro, né? Tentando trazer essa ideia da terceira via. Só que aí isso acabou afastando a esquerda, e aí uma parte dos organizadores parou de usar esse slogan para tentar chamar mais gente de esquerda para ficar mais volumoso, outra parte continuou usando. Então era tipo um carro de som falando para votar no Lula, do lado de outro carro de som falando que não era para votar nem no Lula nem no Bolsonaro, assim, era a terceira via, né? Então acabou sendo muito descentralizado, muito confuso nessa hora da organização, né? Não conseguiu chamar muito da esquerda para si, principalmente porque era muito pautado nessa ideia de terceira via, né? E basicamente foi isso, né? O que ficou é esse, entre aspas, essa flopada aí, né? Com vários candidatáveis presentes e organizado pelo MBL e VPR, né? E por último, para finalizar aí esse girão pelo epílogo do que aconteceu no dia 7, a gente vai até a outra parte que eu falei do Temer, né? Que ficou famoso, você provavelmente viu nas redes sociais, que é um vídeo do Temer num jantar, né? Então tem várias pessoas de grande influência, né? Como o Paulo Marinho, por exemplo, como que é o nome? André Marinho, que é o filho dele, o Nagy Narras. Infelizmente eu estou citando vários nomes sem falar o que eles fazem, Lipe. Peço perdão aí, porque eu não lembro quem é quem. Não, São muitos nomes. A maioria aí é empresário e é óbvio que tinha o Kassab, porque Kassab, segundo o dito popular, ninguém faz nada em Brasília sem o Kassab saber, então... E o Nagy Narras, ele é um cirurgião, não é? Salvo engano. Enfim, muita gente de alto poderio político, né, alto capital político e financeiro, né, na mesa. Então, vários velhinhos ali sentados. E é um vídeo onde o André Marinho, né, o filho do Paulo Marinho, ele faz uma imitação do Bolsonaro, né, satirizando mesmo o jeito que o presidente fala e falando muito do cenário onde o Temer ajudou o Bolsonaro, né. Então, ele fala de uma maneira que meio que imitando, assim, né, os vícios verbais do presidente, etc., e dando a entender que o Temer foi o salvador da pátria ali naquela brincadeira, né. Pontos interessantes de se levantar é que, assim,
embora tenha cara de vídeo vazado, foi gravado pelo próprio marqueteiro do Temer, né? Então é difícil imaginar que simplesmente foi vazado, não uma estratégia de alguma forma, né? E é interessante ver a reação do Temer pra isso, né? Porque ele tá rindo, ele está extremamente lisonjeado, assim, né? Então, querendo ou não, o marqueteiro ter gravado e ter se liberado, a reação do Temer e todo mundo aplaudindo o Temer, etc., de novo, ajuda a passar essa imagem do que o Temer queria passar, né? Que é essa questão do apagador de incêndio, e também ao mesmo tempo colocando o Bolsonaro como piada, né? Então é interessante ver o simbolismo por trás desse vídeo. Mas para finalizar essa questão é que depois desse jantar rolou o vídeo, divulgaram, etc, caiu na rede, todo mundo ficou vendo o vídeo e o Temer fez questão de ligar pro Bolsonaro explicar que tava tudo certo. No final acabou tudo bem, ao que se indica, assim, a relação entre os dois, Bolsonaro não ficou bravo nem nada, aceitou numa boa, né? Mas aí acaba essa correria que foram essas semanas, né? Então, dia 7 de setembro e a posterior. O interessante, começando pelos atos do Movimento Brasil Livre, é que foi isso. Começou com um ato extremamente do MBL e que foi se transformando, conforme as semanas foram passando, em um ato que tentou agregar vários presidenciáveis e várias pessoas influentes de direita à esquerda, mas a campanha já tinha pego do nem Lula nem Bolsonaro, né? Então não tinha muito o que fazer e o PT nunca vai se juntar ao MBL, porque o MBL e o Vem Pra Rua também, são os grandes símbolos do impeachment da Dilma de 2016, né, pelo movimento da rua. Então o PT não vai se juntar ao MBL, o PT fez até uma campanha do Fique em Casa com Lula, que provavelmente muito mais gente ficou em casa com Lula do que foi nas manifestações, porque 6 mil pessoas 6 mil pessoas é bem pouco, dava pra fazer distanciamento social na manifestação. O que eu cheguei a comentar que os atos do Bolsonaro em 7 de setembro, com 125 mil pessoas, não eram tantas pessoas quanto o Bolsonaro poderia juntar. Mas o número acaba sendo inflado por conta dos acontecimentos depois, né? Os 125 mil pessoas agora simbolizam muito mais do que os 6 mil do MBL. Então acaba até favorecendo o movimento do presidente nesse quesito. E falando um pouco sobre o Temer, é isso, né? O Temer, ele tá lá sempre com Kassab, sempre em belos jantares, é o apagador de incêndio oficial da República. Eu só tenho a comentar que o André Marinho realmente ele é um bom imitador. A imitação do Bolsonaro é muito boa, mas tem a do Temer também, a do Biden. A do Temer é bem impressionante, aliás, o vídeo completo é... Fora o vídeo ser, assim, aparentemente ter só cara de vazado, mas ter sido bem maquiado, assim, bem feitinho, as imitações são interessantes. Mas, bom, mais algum comentário, Machado? Só comentando que essa questão do PT, né, que eles não foram, né, a própria Gleisi Hoffmann postou no Twitter, salvo engano, não lembro que rede social foi, mas ela postou que, assim, não vamos, mas, assim, se algum filiado quiser ir, não tem problema. Né? Então ficou muito nesse discurso de, a gente não vai, mas se quiser ir, não sei. Então fica nessa questão de que realmente não teve muita união. E pros presidenciáveis que foi, o discurso foi muito de, esse daí é o começo, gente, é o começo, vocês vão ver, vai ter mais gente. Né? Porque, que nem você comentou, 6 mil pessoas acabou sendo bem menos do que o esperado. Mas bom, é isso. Passamos agora deste bloco e vamos falar um pouco de CPI. Bom, então vamos agora pro bloco de CPI, né? Nossa queridíssima, tá chegando no fim, né? Mais 1-2 semanas aí temos nosso season finale. Vamos sentir falta da CPI, a gente tá acompanhando faz quanto tempo, Felipe? Você tá falando em off? São 6 meses. 6 meses aí acompanhando conosco, CPI. Muitos momentos, muitas emoções, mas essa semana teve uma coisa diferente, porque nas últimas semanas a gente tinha comentado que o habeas corpus estava tirando nossa diversão e não estava rolando muita informação, né? Mas essa semana foi interessante, né? Teve depoente que não foi na semana passada, na quinzena passada, perdão. Teve depoente fugindo também, teve algumas cositas mas enfim, vamos começando, né? A começar pelo Marcos Florentino, para quem não lembra, ele fugiu da CPI, né? A gente comentou na última quinzena. E, bom, só que dessa vez não tinha como ele fugir, porque a CPI obteve autorização para proceder com condução coercitiva, caso ele sentisse que não ia poder comparecer de novo. Né? Então, só para explicar, ele é advogado e empresário, ele é brother do Ricardo Barros, e para quem não se lembra, ele era suspeito de ser o sócio oculto do Fibbank, né? Aquele famoso Fibbank que a gente comentou na quinzena passada, que
O único propriedade que ele tinha, o único valor que ele tinha é uma propriedade que, em tese, valeria 7,2 bilhões em Curitiba, que na verdade estava em São Paulo, porque nem o diretor sabia onde era a propriedade, né? Mas, enfim, basicamente foi essa conversa. Ele admitiu a amizade de Ricardo Barros, né? Tanto é que não tinha como ele não admitir, porque quando o Ricardo Barros foi lá para a CPI, que causou horrores, ele foi lá acompanhar o Ricardo Barros. Não se sabe ao certo porquê, ele até pediu desculpa quando ele foi depor, mas ele foi lá e acompanhou o cara porque ele é muito amigo, ele é muito parceiro, né? Ele negou com certeza que era sócio oculto do Fibbank, né? E negou que teria intermediado pela Precisa, né? Então era outra acusação que ele seria um dos responsáveis pela intermediação da Precisa. Vocês vão ver que tem muita gente envolvida nesse negócio da Precisa, né? E todavia ele admitiu que teria ligações diretas com a Precisa por quesito de sociedade mesmo, né? Com o Fibbank, perdão, ele teria ligações diretas por quesito de sociedade, então é um sócio que foi lá e criou e não sei o que lá. Mas ele disse que nunca teria recebido nada do banco, né? O que se comprovou como mentira, porque eles tinham provas de que uma das empresas o qual o Marcos Tolentino era dono barra sócio, né? Tinha recebido sim um monte de dinheiro do Fibbank, né? Então, como sempre, negando um monte de coisa, mas tinha bastante informação que daria para sustentar as ligações dele, né? Então, por isso que acaba sendo interessante, né? Embora o habeas corpus fez um trabalho aí e as negações do geral, mesmo assim, ainda deu para tirar algumas coisas. E aí, segundo que a gente vai ter, que também é um fujão, é o Marconi Faria, né? Então, o lobista profissional, o Marconi Albernaz de Faria, deu seu depoimento, né? Pra quem não sabe, eu acho que a gente chegou a comentar disso na semana que ele faltou. Ele é criador da arquitetura ideal, entre aspas, que seria o nome de um esquema, é quase um WikiHow. Pra quem já entrou no WikiHow, aquele passo a passo de como fazer as coisas, de como dar calote e enganar o governo, né? O Ministério da Saúde, para ser mais exato, né? Então, basicamente, era compartilhar por mensagem, falava, ó, vocês querem dar calote, dar golpe, fazer corrupção, seguinte, segue esse meu esquema que não tem como errar. E era basicamente isso, ele é o responsável, né, por essa parte. Além de ser responsável pela arquitetura ideal, ele é parceiro do Jair Renan Bolsonaro, né, o 04, filho mais novo do Bolsonaro. Então, ele ajudou, né, ele abriu essa empresa, apresentou para outras pessoas, né? Eles comprovaram essa ligação porque num dos aniversários de Marconi eles comemoraram num camarote do Renan, né? Então sim, eles são bem próximos, né? Então eles pediu para explicar. Só que Marconi deu um monte de afirmação de novo confusa, abstrata, muitas vezes mentirosa, né? E disse nunca ter visto a questão da arquitetura ideal, mas assim, o cara que criou, assim, logo comprovaram, né, essa questão das fraudes. E ele negou também ter participado do esquema da Precisa, né? Mas é outro esquema da Precisa, porque só dando uma relembrada, a Precisa tem 2 problemas. Na verdade, um dos problemas fez com que não se terminasse o tratado final assim, das vacinas, né? Porque muito antes dessa questão das vacinas, no ano anterior, tinha rolado a questão dos testes vencidos, né? Em que eles teriam feito todo esse esquema de calote e teriam vendido testes vencidos, né? Ele disse que não tem nada a ver com isso, mas ainda assim muitas ligações suspeitas, né? Então a proximidade com o filho do Jair Bolsonaro, a proximidade com o advogado Bolsonaro, a Karina Cufa, e além disso a questão de que a Ana Cristina Bolsonaro, né, ex-mulher do Bolsonaro, a gente vai falar um pouco mais dela mais pra frente, indicando o currículo, né, que o Marconi passou. Então, assim, ele tentou negar, mas ele tem muitas conexões com a família do Bolsonaro para ser um Zé Ninguém, assim, no meio desse esquema. E, bom, eu acho que de Marconi é isso. Marconi Marcos, na verdade. Se quiser ir passando, Lipe. Bom, vou começar pelo Marcos Tolentino, porque a história do Fibbank é muito absurda, porque o Fibbank ele é bizarro só pelo fato dele não ser oficialmente um banco. Eu acho que isso já começa com uma questão maravilhosa aí de ter banco no nome e não ser banco, e de ter sócio que ninguém sabe quem fazer intermediação da Precisa. É uma história ainda que vai se desenrolar além da CPI da Covid, mas é importante que o Marcos Tolentino tenha comparecido à CPI, mais um amigo do Ricardo Barros, que é o representante do governo no Congresso. Ricardo Barros que só tem amigo gente fina, só tem amigo gente boa, um cara que só influência, é o típico como fazer amigos e influenciar pessoas,
É um cara que, 100% aí de aproveitamento nas amizades. Já o Marconi é um cara mais interessante, porque o depoimento dele encaminha mais para a família diretamente do Jair Bolsonaro. O que é bem interessante, porque a Ana Cristina Bolsonaro, ou Ana Cristina Vale, é o nome de solteira dela, é uma pessoa curiosa, uma figura curiosa, porque a gente ainda não entrou muito a fundo no caso das rachadinhas aqui no Alvorada, mas a Ana Cristina Vale tem uma participação importante no caso das rachadinhas. Ela já foi assessora, já trabalhou para muitos dos gabinetes da família Bolsonaro e ela é acusada de ter vários familiares que foram beneficiados pelas rachadinhas. Então agora ela vai ter o sigilo dela fiscal quebrado, já teve o seu sigilo fiscal quebrado. E, aliás, esse sigilo envolve até o ano de 2005, e ela e o presidente da República se divorciaram em 2008, ou seja, as contas dela, enquanto era casada com o Bolsonaro, estão sem sigilo. O caso dela e do Bolsonaro acabou de uma maneira bem belicosa, aliás. A Ana Cristina acusou o Bolsonaro de roubar umas joias que ela tinha num cofre, então é um casal que se separou e ficou muitos anos brigados. Até que a Ana Cristina tentou se eleger em 2018 e aí voltou a usar o nome de Ana Cristina Bolsonaro. A história do casal é ainda meio nebulosa, mas foi um divórcio um pouco estranho. A Ana Cristina teve que sair do Brasil, um monte de coisa do gênero. Então é uma figura curiosa que agora entra no ramo da CPI, entra nos caminhos da CPI, que está chegando na sua última fase. Enquanto isso, o Marconi está cada vez mais dentro da lama, né? O cara tem amizade e proximidade com a ex-mulher do Bolsonaro, com o filho do Bolsonaro, com a Karina Cufa, que é advogada do Bolsonaro. Então, muito provavelmente ele conhece pelo menos o presidente Jair Bolsonaro. Mas, bom, passando esses dois, a gente chega num caso que é, no mínimo, bizarro, mas condiz com o governo que a gente tem. Bom, quem é que deveria ter aparecido na CPI vai aparecer no dia 22. É o Pedro Benedito Batista, que é diretor executivo da Prevent Senior, que é um seguro para a terceira idade. E por que o Pedro Benedito Batista foi convocado à CPI? Porque o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, a CIMESP, recebeu denúncias sobre a Prevent Senior. Aparentemente, a Prevent Senior, que teria ligação com o governo Jair Bolsonaro, teria feito teste de remédios do kit Covid, o dito kit Covid, como, por exemplo, a hidroxicloroquina, teria feito esses testes em idosos, sem que esses idosos soubessem, né, testando a ivermectina e a cloroquina, e testou, aparentemente, mais de 700 cobaias, com 9 pacientes chegando a óbito, e sem ninguém avisar, nem para a família desses pacientes, e nem os pacientes, quando estavam em vida, que estavam participando desse experimento, digamos assim. E também, nessa denúncia, tem o indício de que médicos foram obrigados a trabalhar mesmo com Covid-19, então profissionais da saúde contaminados tiveram que trabalhar, segundo essa denúncia, além dessa mercantilização clara do tratamento precoce. Se a denúncia for verdadeira, há indício de que o gabinete paralelo, o famigerado gabinete paralelo, que seria o segundo Ministério da Saúde, teria participado dessa operação, então aí o envolvimento da Prevent Senior com o governo federal. A Prevent Senior diz que vai entregar para a CPI provas de que os médicos que fizeram a denúncia estão mentindo, mas a sessão está remarcada para esta quarta-feira, dia 22. Então, uma história curiosa, o Pedro Benedito vai tentar se proteger dessas denúncias, mas é aparentemente bem fundamentada. A gente espera para ver o que vai acontecer, mas esse caso da Prevent Senior é um dos casos mais bizarros que a gente já recebeu na CPI. Seguindo dele, a gente teve, nesta terça-feira, dia 21, o Wagner Rosário, que é ministro da CGU, a Controladoria Geral da União. Ele fez o seu depoimento, que foi marcado por um caso onde ele foi acusado de ser machista e de ser moleque pelos senadores. Por quê? Porque o Rosário, que é capitão da reserva do Exército e acabou sendo convocado pela CPI por não ter interrompido contratos suspeitos que foram firmados principalmente no caso da Covaxin e da Precisa Medicamentos, e ele não suspendeu esses contratos, por isso que ele foi chamado para a CPI. E no meio da CPI, depois de uma pergunta efusiva da Simone Tebet, a senadora Simone Tebet, ele a chamou de descontrolada, ele simplesmente desrespeitou uma senadora da República, e aí a casa caiu, né? Ele foi chamado de moleque por vários senadores, o presidente da CPI fez palavras duras,
e aí meio que a casa caiu pro Wagner Rosário. Então foi bem marcado por esse caso, onde ele foi acusado de ser machista por chamar a Simone Tebet de descontrolada. E ele estava com uma soberba bem grande durante o seu depoimento, e esse foi o estopim para que os senadores perdessem a paciência e que acusassem ele de ser, de fato, machista. Mas de CPI mesmo tem esses dois. Aí o Machado fez um último comentário de que de um ato do Renanzinho, né, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, de que ele gravou um vídeo e colocou nas redes sociais numa loja de armas, que ele chamou de brinquedos e falou que aquilo era um alô para a CPI da Covid. O ministro Alessandro Vieira falou que ele ia acabar dando um alô pessoalmente para explicar as relações que ele tinha com Marconi, já que a mãe dele também foi convocada para falar. Mas de CPI é isso, Machado? Comentários? Então, vamos começar pelas questões da Prevent Senior, né? Que, bom, bizarro, né? 700 cobaias num processo de teste, né? Com 9 pacientes chegando a óbito, né? E um dos pacientes, a família, até chegou a comentar de que não sabia que estava sendo realizado o teste, né? Então, se realizavam esses testes, né? Com fins, muitas vezes, que nem ele colocou, na mercantilização, né? Então, financeiros, né? Para provar que funcionaria em tese e aí vender mais, etc. Tanto é que o faturamento só aumenta nesse tipo de situação, né? E aí eu já vi até vários veículos comparando o Pedro Benedito ao Mengele, né? Que é o médico oficial alemão na Segunda Guerra, né? Nazista, que fazia experimentos humanos. Realmente, talvez pareça um pouco brusco traçar esse paralelo, mas no fundo são dois médicos ali jogando no lixo o juramento que fazem, né, para testar em vidas humanas, para ver se as coisas vão dar certo ou não, né? Lastimável esse processo, né? Lastimável essa situação, né? Os médicos sendo obrigados a fazerem isso, né? Sendo coagidos a fazerem isso, né? E não só eles fizeram tudo isso, como a própria Prevent Senior disse que se todos os médicos que estavam falando contra ela eram mentirosos e que ela ia provar e que ia ter consequência para os médicos que falassem contra ela. Então, basicamente, não só o cara fugiu, não só fizeram testes, ao que tudo indica, nos pacientes, como também eles estão ameaçando quem tem a coragem de ir lá e contar das atrocidades que estavam cometendo. Então, assim, eu acho que essa situação da Prevent Senior é uma das situações mais ultrajantes de todas que já apareceram na CPI, né? Tem áudio desse Pedro falando essas coisas, ele vai depor amanhã, né? Então vamos ver o que esse cara vai tentar explicar na situação, mas é com certeza um dos casos mais deploráveis que teve na CPI, né? E junto com o Wagner Rosário, né? Que além de todo esse episódio que o Lipe comentou, né? De ter chamado a senadora descontrolada, etc. Foi toda uma conversa de como ele basicamente fez vista grossa para um monte de irregularidade na hora de passar contrato, né? Fez vista grossa para um monte de coisa que estava passando, deixou de lado um monte de informação que ele tinha de investigação, né? O cara foi no site para ele ver se o preço da Covaxin fazia sentido, ele foi no site da própria provedora da Covaxin. Olha, aparentemente o preço da Covaxin tá bom comparado ao preço da Covaxin, então tá excelente. Sabe, o cara é ministro, como que ele pode ter o modus operandi dele ser tão descuidado, né? São duas opções, ou o cara é um ignorante completo, ou ele é muito mau caráter e tá tentando roubar dinheiro, né? Muito provavelmente é a segunda opção, tendo em vista todo esse processo, né? E aí vale ressaltar, antes de finalizar, e que é uma das coisas que provavelmente a gente vai falar bastante terminando a CPI, é que é importante lembrar, a CPI começou investigando negacionismo e imprudência e responsabilidade na hora de cuidar da pandemia. No decorrer das semanas, e provado tanto pelo Wagner quanto pelo Pedro, né, Benedito, que a gente acabou de comentar desses dois, dá pra ver, né, é uma síntese do que se tornou a CPI, né. No começo achavam que era simples negacionismo, agora é um esquema muito mais complexo para encher bolso de jeito corrupta, né, então é basicamente isso, né, todas as mortes dessas 600 mil pessoas mortas foi preencher o bolso de alguém, né. E para finalizar, falando do famoso bolsonarinho, né, que comentei das 600 mil mortes, comentei desses dois últimos, e ele apontando as armas, basicamente ele ameaçando, né, as pessoas estão investigando isso e fazendo escárnio de toda a situação ultrajante que a gente está vivendo no Brasil, né. Então, rir para não chorar,
Basicamente isso que acontece. E esperemos que... Provavelmente ele não vai falar nada, ele vai negar tudo, mas que a gente consiga descobrir mais sobre a situação nefasta aí que o Pedro Benedito e a Prevent Senior como todo aparentemente promoveram. Bom, esta foi a CPI da semana, uma das últimas vezes que a gente vai abordar a CPI, pelo menos enquanto ela ocorre ao vivaço. Mas bom, passado este bloco, a gente vai fazer aquele último bloco nacional fazendo um giro de notícias pelo Brasil. E bom, agora fazendo aquele nosso clássico bate-volta entre as outras notícias nacionais, a gente vai começar pelo novo Código Eleitoral que passou na Câmara dos Deputados, mas ainda não passou pelo Senado, só que a gente tem que comentar porque é a maior alteração no Código Eleitoral desde 1989, quando a gente aprovou a nossa última Constituição da República. E esse Código Eleitoral, que acabou passando na Câmara dos Deputados, é o sinônimo do Centrão, é o sinônimo do Arthur Lira, que é o presidente da casa. Por quê? Porque ele simplesmente enfraquece as fiscalizações dos partidos, abranda a ficha limpa, impede realização de pesquisa eleitoral na véspera do acontecimento das eleições, deixa com que o Caixa 2 seja mais tranquilo. Então, assim, dá uma afrouxada em algumas regras e faz com que os partidos tenham mais poder. O que acontece na lei da ficha limpa é que o prazo continua sendo de 8 anos de inelegibilidade para quem for pego na ficha limpa, mas o prazo começa a contar a partir da condenação. Antes o prazo era a partir do cumprimento da pena. Então é bem possível que o cara consiga ser eleito, mesmo sem estar sendo preso. Fica aí essa alteração na lei. Só que tem o detalhe de que existe uma grande resistência no Senado, principalmente porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não é exatamente a pessoa mais próxima do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então existe uma resistência no Senado, não se sabe quando isso vai para votação pela Casa. Lembrando que qualquer mudança eleitoral tem que ocorrer até 2 de outubro, porque você só pode fazer mudanças em até um ano antes das eleições, e a gente tem eleição 2 de outubro de 2022. Então é bem possível, diz o Rodrigo Pacheco, que ele quer pautar isso antes de 2 de outubro, mas ele não está fazendo muito esforço, ele não quer exatamente que essa lei passe, mas esse novo Código Eleitoral aí que vai mudar algumas coisas, vai trazer uma lei de fake news, aí sim uma lei que é mais com uma pena maior, de que a previsão de pena agora é de 1 a 4 anos de reclusão no caso de divulgação ou compartilhamento de fake news durante as eleições, uma lei que aí afeta um pouco o Jair Bolsonaro, mas tem leis, por exemplo, que limitam o poder do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, deixando ele com menos poderes. É um novo Código Eleitoral, mas aí a gente não sabe se ele vai ser passado, e se ele for aprovado, a gente não sabe se ele vai valer para as eleições de 2022, Machado. Eu acho que não tem muito o que comentar, né? Eu acho que é interessante é meio metalinguístico, assim, sobre as notícias no geral, que é mais um comentário sobre como a gente fica muito focado, que nem nas últimas semanas CPI, na situação do Bolsonaro, etc. Muita coisa que passa que é extremamente importante para a situação política do país acaba ficando um pouco sumido, assim. Então é mais uma questão a ser colocada, assim, pro ouvinte também, que sempre que estiver rolando muita coisa assim, também fica ligado nos detalhezinhos, porque são leis grandes, importantes, que a gente acaba não vendo, porque é o principal noticiado. O que faz sentido mesmo são as falas do presidente, são toda a situação que tá acontecendo num âmbito maior, assim, né? Mas bom, dito isso, passando para a próxima notícia, vai ser bem empate e volta, essa sessão, é que teve um ataque ao consulado da China, né? Mas não foi nada organizacional, digamos assim, não foi uma organização, foi nenhum governo, foi basicamente um homem, né, que lançou explosivo contra o consulado da China no Rio de Janeiro, na quinta-feira, dia 16, né? Não houve feridos, né? Acabou só estragando, digamos assim, destruindo a entrada, né? E a China, a representação diplomática da China no país, já pediu uma investigação minuciosa, né? Então isso daí serve mais para mostrar toda essa tensão ideológica e crescente, né? Tanto com os ataques do presidente Bolsonaro, embora na cúpula do BRICS ele elogiou muito a China, né? Eu acho que é importante ressaltar, né? Foi também um dos pontos que acabou deixando o pessoal que foi no 7 de setembro um pouco bravo, porque não só ele lançou uma carta de arrego, digamos assim, uma carta de arrego, pelo que ele tinha falado no dia 7 de setembro, como também no BRICS ele elogiou muito a China, falou que a China era essencial com os insumos e etc, né? Mas
Embora ele tenha falado isso agora, ele sempre criticou muito a China, sempre xingou muito, sempre teve muita treta, né? Então essa bomba serve como símbolo de que as tensões estão crescendo e mundialmente também com essa, entre aspas, nova Guerra Fria aí se formando, né? A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, no bloco internacional. Mas é isso, ataca o consulado da China com a bomba, né? É um caso meio bizarro, realmente não tem muita organização. Acho que o que fica mais de comentário é o fato de realmente o aumento da xenofobia contra a China e os chineses nos últimos anos, principalmente vindo dos líderes mundiais, Donald Trump e o Jair Bolsonaro aqui no Brasil. É mais uma representação disso, principalmente porque parece que não era algo organizado. Parece que realmente um homem teve simplesmente essa ideia e decidiu fazer esse ataque. Mas, bom, nessa semana a gente também teve a divulgação das pesquisas do Datafolha, que é um instituto de pesquisas, principalmente eleitoral, da Folha de São Paulo. E dos vários dados que eles colocaram, alguns são interessantes, como, por exemplo, as previsões para as eleições de 2022, onde o Luiz Inácio Lula da Silva, teria caminho fácil, aparentemente, batendo o Bolsonaro num eventual segundo turno por 56% a 31%. Ele também bateria qualquer um dos outros candidatos, até com mais facilidade, João Dória, Ciro Gomes, Eduardo Leite, qualquer um. A pesquisa do Datafolha está mostrando, claro, é uma pesquisa há mais de um ano para a eleição, mas já mostra um número interessante, principalmente porque nenhum presidente da República conseguiu perder uma eleição de reeleição, desde que essa lei foi colocada na nossa Constituição lá em 1997. Mas também, concomitante a isso, o Datafolha divulgou que o Bolsonaro tem reprovação recorde, chegando a 53% da população. Em julho eram 51%, que era o recorde anterior, e no momento 22% aprovam o governo e 24% acham ele regular, Machado. Eu acho que isso daí serve para mostrar bastante o que a gente estava comentando, né, e o que a gente já vem falando e previndo faz um bom tempo, que é essa situação de que cada vez mais ele vai ficando mais relegado a uma base específica, mais radical, que apoia ele, né? Então, cada mês que passa, ele tá mais e mais nichado, né? E aí acaba perdendo o poder político, e por isso que ele toma as ações que nem a questão do voto impresso, todas essas bravatas durante o 7 de setembro, né? E aí, de novo, cada vez mais nichado e isolado, né? Bom, mas aí a gente passa para a próxima notícia, que é um tópico que está gerando bastante repercussão, né? Que é um tópico um pouco diferente do normal, né? Que é a questão do dinossauro, ou do fóssil do dinossauro e a treta com o Museu da Alemanha, né? Então, para dar um parecer geral, o Museu de História Natural de Karlsruhe, né? A gente pode falar também Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe. Eu só coloquei em alemão porque eu queria falar o nome, você me perdoa. Não sei se você aprende isso na faculdade de jornalismo, mas Não. Eu só estava com afim mesmo. E aí, enfim, voltando, ele se recusou a devolver o fóssil do Ubirajara jubatus, Lipe. Você acredita nisso? O Lipe, pra quem não sabe, ele é muito fã desse dinossauro. Ele tava elogiando bastante, né? Ele achou bem elegante o dinossauro, né? Que é basicamente uma galinha com 2 espetos saindo do peito. É bem engraçado, vocês procurem fotos depois. Mas basicamente o que aconteceu é que há muitos anos atrás, décadas atrás, né? Umas 3 décadas atrás, foi em 1990 e alguma coisa, né? Basicamente o que aconteceu é que, meio que irregularmente, né, acabou saindo esse fóssil do Brasil. E meio que não tinha dado nada por aquele momento, né? Só que aí, depois de anos, em 2020, para ser mais exato, soltaram uma pesquisa sobre esse fóssil, sobre esse dinossauro no geral, né? Só que tinha um fator curioso nessa pesquisa. Embora o fóssil foi descoberto no Ceará, aqui no Brasil, os pesquisadores eram todos gringos, né? Então teve Reino Unido, teve 2 da Alemanha e 1 do México, né? E aí o pessoal ficou um pouco confuso, tipo, o fóssil é nosso, e simplesmente fizeram um estudo sem ter pesquisador brasileiro, né? Em tese, isso não poderia nem estar lá, definitivamente, né? O fóssil, eles falaram, olha, o fóssil é nosso, né? O Sociedade Brasileira de Paleontologia, enfim, o Brasil reivindicou, né, o fóssil. E o museu falou, não, tudo bem, a gente vai devolver sim. Só que aí foi anunciado, no dia 1º de setembro, que eles não iam devolver não, e que, em tese, virou definitiva, assim, parte do acervo do museu, né? E aí é uma situação preocupante, porque se ele não for devolvido, não só vai acontecer do ficar por lá mesmo o fóssil, como também a gente vai acabar abrindo precedente para ter mais tráfico de fóssil,
para ter os materiais levados, né, outros materiais científicos levados, né, o desrespeito com a propriedade, a propriedade de escavação brasileira, né? Então, uma situação bem complicada, né? E, por último, acabaram perguntando pro servidor, que na época tinha cuidado dos papéis para essa exportação, né, do fóssil, e como era de se esperar, era irregular, tudo muito mal explicado, e agora tá tendo meio que uma campanha aí, um monte de gente fazendo artezinha da galinha, né, fazendo desenhinho, pedindo pra voltar, né, e vamos ver o que vai dar, mas por enquanto o museu não quer ceder não, Lipe. Meu comentário único é bizarro, e aí eu passo para as próximas duas notícias pra gente finalizar. Uma delas eu nem tinha colocado na pauta por esquecimento, mas para finalizar as notícias brasileiras, uma é só dando um update do que a gente falou na quinzena passada, de que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, devolveu a MP do Marco da Internet, aquela medida provisória do Bolsonaro. Ele nem votou, ele simplesmente olhou e falou, mano, isso aqui é muito inconstitucional, tipo, a gente não vai votar isso aqui. Então voltou a lei pro Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco vai se distanciando cada vez mais do presidente. E uma última notícia, que é aquela que eu tinha esquecido de colocar na pauta, é que o Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade tornar réu o governador do Amazonas, o Wilson Lima, no caso das supostas desvios, no suposto sistema de desvio de recursos públicos para comprar respiradores. É um que a gente falou há um tempo atrás, mas a Procuradoria-Geral da República estima um prejuízo superior a R$2 milhões ao erário. Mas essas são as duas últimas notícias para finalizar o giro, Machado. Fechamos? Fechamos. Acho que não tem nada a acrescentar, são bem factuais, né? Só notando aí o pessoal tudo enchendo o bolso em cima de desgraça, né? Com essa questão do Wilson, enfim. Vamos ver o que vai dar nessas investigações. E é isso, Lipe. Acho que podemos tocar o barco pro parte internacional. Então, beleza. Partimos agora para o nosso bloco de Ásia. Bom, começando agora, o primeiro dos nossos, né, em quesitos especiais, aí, em situação especial, 2 blocos internacionais. A gente vai começar com a Ásia, né? Para falar um pouco de corrida armamentista. Então, mais especificamente na Península Coreana, né? Tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul realizaram testes de armamentos, né, nesses últimos dias. Então, o Seul testou míssil balístico, né, lançado por submarino. Então, é o primeiro estado que tem essa tecnologia sem ter armas nucleares, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, Rússia tem essa tecnologia, mas a Coreia do Sul não é exatamente o país que tem uma cultura de ser militarizado, só que acabou sim desenvolvendo esse míssil, né? A porta-voz da Coreia do Norte até criticou essa decisão e falou que dificulta ainda mais a conversa, mas o presidente da Coreia do Sul falou que não tem como não, eles vão ter que desenvolver isso, né? A gente vai comentar um pouco dessa necessidade de desenvolvimento militar um pouco mais pra frente. Mas aconteceu isso da Coreia do Sul com o submarino. E a Coreia do Norte também fez seus testes militares, né? Então a Coreia do Norte disparou um par de mísseis balísticos que caíram no mar, né? E não só isso, como eles também realizaram um novo teste de míssil de cruzeiro de longo alcance, né? Esses testes realizados pela Coreia do Norte violariam limitações impostas pela ONU, né? E tanto os Estados Unidos quanto o Japão, né, reclamaram dessa atitude, né? Reclamaram que é uma ameaça para a paz mundial, reclamaram que é uma ameaça principalmente para a paz da região, né? Japão e Coreia do Sul são os que mais ficam no medo de um ataque quando tem esse tipo de teste da Coreia do Norte, né? Só para lembrar, meio que estavam ensaiando uma aproximação Coreia do Norte com Coreia do Sul nos últimos meses, só que acabou ficando bem morno e voltando para uma situação de conflito e de medo de avanço dos dois lados, né, e de uso de armas dos dois lados. Então é interessante a gente pensar um pouco do porquê o desenvolvimento armamentista do Sul veio, né? E uma das principais explicações provavelmente se dá por querer um pouco mais, tanto de garantia, né, e ter uma moeda de troca. Então a Coreia do Sul ali pode virar e falar, olha, eu sei que vocês estão desenvolvendo armas aí, minha contraparte do Norte, só que eu também tenho meus armamentos, hein? Eu também sei me virar. E ao mesmo tempo acaba tendo um pouco mais de autonomia na defesa, né, independência perante as políticas, perante as potências externas, né? E principalmente perante os Estados Unidos, né? Então é para a Coreia do Sul poder se defender sozinha, né? O chanceler da China, Wang Yi, minimizou a importância dos testes, né, dos dois lados, principalmente da Coreia do Norte, falou que é normal fazer teste militar, é uma coisa corriqueira, todos os países estão fazendo, o que não deixa de ser verdade, realmente muitos países estão fazendo, deixa eu falar um pouco mais de outra situação parecida. E
e ele acabou se encontrando com o presidente da Coreia do Sul, né? No caso, a Coreia do Sul, o presidente que acabou vindo falar, falando assim, olha, a gente tem interesse numa saída diplomática, embora esteja desenvolvendo militarmente, só que eles não nos escutam, eles, sendo a Coreia do Norte, não estão querendo acordos nem com a gente, nem com o intermédio dos Estados Unidos, né? Então, talvez para tentar achar um meio termo ali de alguém que não seja nem Estados Unidos nem Coreia do Sul para negociar. Mas mesmo assim, não é uma coisa tão previsível, digamos assim, não é um panorama tão favorável para que isso aconteça. Por enquanto, a gente está numa situação bem tensa mesmo, com relações militares, né? E aí, falando também em situação tensa em acordos militares, situações tensas políticas internacionalmente no geral, a gente vai ter o Pacto AUKUS, né? Então, Pacto AUKUS, AUKUS, né? Realizado entre Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, né? Essa cooperação visa tratar de assuntos militares estratégicos, né, e segurança no geral. Então, uma dos principais anúncios que vieram com essa cooperação foi a questão do Reino Unido e Estados Unidos ajudando no desenvolvimento de submarino nuclear para a Marinha Australiana, né? Uma coisa que é importante ressaltar é que esses submarinos são uma tecnologia nuclear, mas não significa que eles carregam ogivas nucleares, né? Eles são submarinos, no caso mais especificamente 8 que vão ser produzidos, né, que possuem reatores que ajudam a ter um maior deslocamento, a poder ficar mais tempo embaixo da água, ter maior capacidade. No geral são submarinos turbinados, né, não se tratando em si do armamento, mas do equipamento de fissão para fazer ele ter energia, né. As instalações da Austrália perante esse pacto também vão acabar a poder ser utilizadas por esses aliados, né? E é bom a gente parar e analisar do porquê eles estão fazendo isso, esse pacto, e no final das contas, uma palavra descreve tudo, né, dessas ações. Muito provavelmente China, né? Então, os Estados Unidos têm interesse em estar ali mais perto da região, mais perto do Pacífico. Reino Unido também está ajudando aliados, né, e tentar manter uma influência ali, ficar de olho na região ali perto da China, né, para botar uma pressão também, né? Então, fazendo esse tipo de submarino acaba fazendo uma pressão externa bem grande, militarizada, né? Importante ressaltar que desse acordo inteiro a França não gostou. Você pode achar estranho por França sendo parceira dos Estados Unidos, né, sendo aliada, mas o que acontece? Originalmente falando, a França era quem ia fornecer submarinos para a Austrália, né, no valor total de um acordo de 56 bilhões de dólares. Então era uma baita grana. Só que o que acontece é que a partir do momento que os Estados Unidos e o Reino Unido vão ajudar e vão fornecer esses submarinos, acaba que não faz sentido mais ter esse acordo com a França. E aí foi cancelado. Então, basicamente, a França perdeu de cara, sem aviso algum dos próprios aliados, muitos bilhões de dólares. E vocês podem imaginar que não estão muito felizes com isso, né? Então, falaram de como os Estados Unidos foi traidor, de como passou a perna, né? A China também aproveitou a situação para alfinetar, mas basicamente está numa situação em que a França se sentiu completamente traída e perdeu um acordo bilionário por causa dessa situação, né? Então ela chegou até a convocar os embaixadores para a consultoria, né? Então quando um país acaba convocando os embaixadores, né? Então convocar no caso os embaixadores dos Estados Unidos e da Austrália, né, e do Reino Unido, é basicamente é uma mensagem diplomática muito forte, né? Porque você está convocando para meio que pedir consultoria e para mostrar que você não está nada feliz com o que aquele país fez, com a ação que aquele país tomou, né? Então, no geral, a gente decidiu juntar essas notícias e falar de uma vez só, porque tem muito dessa questão da corrida armamentista no geral, né? Principalmente ali na região do Pacífico, né, Lipe? Exatamente. A região do Pacífico ela vai estar no centro de muitas discussões nos próximos anos. Ela já está agora, já esteve em momentos anteriores, mas, ao que tudo indica, é um lugar que vai ser bem disputado. Até porque a, digamos, Guerra Fria entre Estados Unidos e China não tem muito cara de que vai acabar cedo. Os Estados Unidos querem ter essa influência na região. E eles mostraram que estão dispostos a simplesmente ferrar um aliado, porque a França, imagina, a Austrália tem que pagar uma multa de 2 bilhões de dólares? Tem. Mas mesmo assim a França acaba perdendo 54 bilhões, e a França é uma das grandes aliadas dos Estados Unidos na Europa.
Então é um acordo que pegou muita gente de surpresa, o governo francês principalmente, mas é realmente uma história um pouco complicada. Quem não tem nada com isso é a Austrália, que vai só tá ganhando nessa situação. Os Estados Unidos também tá mostrando que vai passar por cima mesmo, e o Reino Unido entrou aí meio... Deve ter sido para completar um negócio, assim, porque... Mas é interessante, porque o Reino Unido vem perdendo... A parte diplomática com a China também não é das melhores, principalmente por conta da questão de Hong Kong, e dos últimos anos de Hong Kong ter sido uma província britânica. Mas é interessante essa guerra no Pacífico, tanto lá na parte mais em cima, no paralelo 38 das duas Coreias, quanto um pouco mais abaixo na Austrália. A parte das Coreias é aquilo de morde e assopra, a gente acha que vai ficar mais próximo, a gente acha que talvez vai acontecer algum acordo, e quando a gente vê, tá rolando uma corrida armamentista com o lançamento de míssil balístico por submarino. Então é uma situação que também não parece que vai se resolver, e é por isso que o Pacífico tem tudo para ser um lugar muito intrigante nos próximos anos dessas corridas, tanto armamentistas quanto uma nova Guerra Fria aí, quem sabe. Claro, tem bastantes diferenças entre a Guerra Fria original de Estados Unidos e União Soviética, mas a seu modo a gente pode chamar aí sim de uma Guerra Fria, porque é uma guerra de influência, né? E os Estados Unidos está tentando isso da maneira mais evidente, latente possível. Mas você tem mais algum comentário antes da gente passar, Machado? Não, é só salientar essa questão mesmo da Guerra Fria, entre aspas, né? Que nem você comentou, tem muita diferença, mas de novo vem aquela questão de dois lados, né? Ideologicamente fortes, financeiramente fortes, militarmente fortes ali, um contra o outro, né? Indo de frente, de cara, né? E aí a gente acaba tendo esse tipo de ação. Região do Mar da China ali, a região do Pacífico no geral, que nem ele comentou, a tendência é que a gente ainda vai ver muita coisa ali, né? Porque são duas grandes potências, várias potências, na verdade, disputando quem influencia mais na região, né? Interessante notar que a China também acaba se mobilizando nesse sentido, né? Então, acaba comentando em cima das coisas, né? Você vê a Coreia do Sul chamando a China para tentar fazer algum tipo de acordo. Você vai ter também a China falando com o Vietnã, por exemplo, né? Para falar, olha, se vierem aqui pro Mar da China, o negócio é nosso, a gente tem que defender, não sei o que lá. Então tem muito uma mobilização de ambos os lados, falando com aliados, investindo em armamento, né? Para tentar ter uma supremacia, ou pelo menos demonstrar uma supremacia, né? Perante o outro lado. Então vai ser uma questão bem interessante de se acompanhar. E não acho que a curto prazo vai acontecer muita coisa, mas com certeza em alvoradas futuros vai aparecer sim mais desse tópico, né? Mas de resto, Lipe, eu acho que era o que eu tinha para finalizar aí, só para fechar. Então a gente passa por uma notícia aí voltada para a economia chinesa, mas que vai afetar a economia global, porque a Evergrande dá indícios de calote. Sim, a gigantesca empresa imobiliária chinesa passou a simplesmente não honrar os pagamentos de juros nesta semana, a partir desta terça-feira. Ela, que é a companhia imobiliária mais endividada listada na Bolsa Mundial, começa a ter uma bolha estourada. A Evergrande, para vocês entenderem, ela é uma das maiores empresas que a gente tem na China, é uma empresa presente aí nas bolsas do mundo inteiro e que já afetou a bolsa do mundo inteiro a partir dessa semana, e que sempre teve muitas dívidas, sempre pegou muitos empréstimos em banco. É estimado que a sua dívida atual seja de 355 bilhões de dólares, ou seja, uma reforma da Previdência do Paulo Guedes, basicamente, só de dívida. Mas o que acontece? A China sempre apoiou as suas empresas, principalmente por conta da crise de 2008 para alfinetar os Estados Unidos. Para quem não se lembra, a crise de 2008 foi um efeito dominó que começou pelo fato do banco Lehman Brothers quebrar. O banco Lehman Brothers quebrou e o Fed, que é o banco central dos Estados Unidos, não auxiliou. Falou, não, vamos deixar a economia do jeito que está. E aí o que acontece é que ocorreu um efeito dominó. E segundo o governo chinês, desde aquela época, porque basicamente o que acontece é que afetou o mercado do mundo inteiro, a China sempre defendeu que se o Fed tivesse ajudado o Lehman Brothers, nada disso teria acontecido e o mundo seria um lugar melhor e a paz reinaria e tudo mais. Então a China sempre ajudou as suas empresas endividadas, principalmente no ramo imobiliário. A Evergrande sempre se beneficiou disso. Aliás, a Evergrande tem até um time muito famoso aqui pelos brasileiros, que é o Guangzhou Evergrande, que muitos brasileiros já jogaram lá. Então é uma empresa gigantesca que a China sempre ajudou a pagar as dívidas. Mas no final de 2020,
o governo chinês disse que não ia mais ajudar, as empresas teriam que ter responsabilidade fiscal. E o que acontece? A Evergrande não botou muita fé que isso ia acontecer e continuou pegando empréstimos, continuou a se endividar, até que agora a bolha estourou. Ela disse que não tem como honrar esses pagamentos, ou seja, as pessoas pegaram dinheiro e esse dinheiro praticamente foi perdido, até que se prove o contrário. Então a Evergrande dá esses indícios de calote. O governo chinês aparentemente não vai auxiliar como auxiliava antigamente, mas existem fortes indícios de que alguma coisa eles vão fazer, porque isso afetaria realmente a economia chinesa por completo. E é claro que se uma das maiores empresas do mundo está falando que pode dar calote, as bolsas de todo o globo caíram. A Bovespa ontem, na segunda-feira, teve uma queda de 2,33%. Os mercados globais caíram muito. Se consegue fazer um paralelo à crise de 2008, mas ainda não sabemos o que vai acontecer. A China ainda pode fazer uma intervenção, mas a Evergrande dá esses indícios de calote e o mercado global está um pouco em choque. E só para finalizar, aí, saindo da região mais oriental e partindo para o Oriente Médio, é uma notícia do Talibã, né, dando aqueles updates do Talibã, que nesta quinzena o grupo baniu protestos no país. O Talibã concordou em liberar a saída de estrangeiros do país, mas basicamente está prendendo jornalistas, está dando chicotada neles e baniu as manifestações no território. Esse último update aí do Talibã, que se vai fechando cada vez mais, Machado. Bom, começar um pouco da Evergrande, não tem muito o que comentar, mas o que você falou, né, a questão da China, que provavelmente vai impactar o mundo inteiro, e a situação de insegurança só auxilia mais para potencializar o desastre que vai acontecer na economia geral. Agora, é interessante sobre o Talibã comentar sobre aquela questão da imagem amena que eles estavam tentando passar, né, nos últimos tempos. Somos tranquilos, etc. E cada vez mais vai se mostrando que, de fato, nunca foi isso. E era história para boi dormir, né? A gente tem comentado, desde que eles tomaram o poder de novo, que realmente era história para boi dormir, coisa para inglês ver. Mas cada dia mais isso se comprova, né? Então, essa questão de liberar a saída estrangeira é basicamente olha, a gente não quer problema com estrangeiro, com nação estrangeira, vai embora, vai, sai. E aí, basicamente, eles estão deixando para o estrangeiro poder sair tranquilo, né? Então, ainda soprou bastante estrangeiro depois da correria que teve durante o ataque ao aeroporto, né? Então, esses voos vão ser os primeiros depois do concerto do aeroporto que sofreu ataque. E foi consertado pela força do Qatar, né? Então, outro país ali, Qatar, né? Outro país ali na região. Mas é interessante frisar a palavra estrangeiros, né? Eles estão deixando os estrangeiros sair. Agora, quem não concorda com eles e está dentro do país, infelizmente vai sofrer na mão deles, né? Isso se mostra teve manifestação de mulheres, jornalistas, enfim, todo mundo chicoteado, todo mundo preso, né? Tem umas fotos bem fortes dos jornalistas só de cueca, assim, né? E aparece marcas chicotadas assim, marcadíssimas, tanto nas costas quanto na coxa, né? Uma coisa bem brutal. E a tendência é que o Talibã fique cada vez mais rígido até voltar a ser o que era antigamente, né? E, bom, eu acho que no geral é isso do bloco Ásia, né, Lipe? Creio que seja isso, esse bloquinho um pouco maior. Mas, fechado este, partiremos para o nosso último bloco informativo, um blocão sobre as Américas. Bom, e agora neste último bloco, o blocão sobre as Américas, vamos começar aqui falando de 3 notícias dos Estados Unidos em ordem cronológica. Primeiro, no dia 9 de setembro, a Justiça dos Estados Unidos processou o Texas por causa daquela lei anti-aborto que a gente falou nos últimos alvoradas, que o Texas tinha feito a lei mais rígida contra o aborto no país inteiro. Era uma lei onde você só poderia abortar antes da 6ª semana, né, se não me engano. Então é uma lei bem rígida. O Departamento de Justiça do país abriu um processo contra o Estado para reverter essa lei anti-aborto. A Suprema Corte dos Estados Unidos, que é muito mais pró-conservador, não ficou muito feliz, negou a suspensão da lei, então é bem difícil que isso tenha qualquer efeito. Mas o secretário de Justiça do país, Merrick Garland, defendeu que a lei é inconstitucional. Então a gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos períodos, mas isso ainda vai dar muito pano para a manga. É bem possível que haja um debate geral nos Estados Unidos sobre o aborto novamente.
Já no dia 12, comemorado entre muitas aspas, né, relembrados 20 anos do atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas, o FBI começou a liberar os documentos sobre o atentado. Então, os documentos que antes eram sigilosos, agora o FBI começou a divulgá-los. Poucas horas depois do presidente Joe Biden ir numa cerimônia para homenagear as vítimas dos atentados, o FBI começou a mostrar esses documentos. Então, os primeiros arquivos demonstram uma suposta ligação entre o governo da Arábia Saudita e os sequestradores do avião que cometeram os ataques. É algo que já é falado há muitos anos, mas agora a gente tem evidências de que o FBI pensa, pelo menos, nesta possibilidade de uma suposta relação entre o governo da Arábia Saudita e os ataques. E no dia 14 a gente teve uma história bem estranha nos Estados Unidos, estranha pra gente, mas que é até comum no país, que foi um recall na Califórnia. E o que é um recall? É basicamente uma tentativa de impeachment, só que feita pela população. Por quê? Porque em alguns estados, como a Califórnia, você pode simplesmente pedir o impeachment do governador sem nenhum problema. Você só precisa juntar 12% do eleitorado para que você abra um processo de impeachment. E como os Estados Unidos são divididos entre 2 partidos, todo governador sofre pelo menos a abertura de um processo de recall. Na história da Califórnia, este foi negado, assim como quase todos. Só teve uma vez que um recall foi realmente efetivado, que foi lá em 2003 ou 2005, que aí assumiu o grande Arnold Schwarzenegger. Foi assim que ele assumiu, o Terminator assumiu o governo. Mas este recall na Califórnia foi negado, lembrando que a Califórnia é um estado muito democrata e hoje o governador é o democrata Gavin Newsom. Então, basicamente o que aconteceu é que teve a possibilidade dele sofrer esse recall, dele sofrer esse, digamos assim, impeachment, mas 70% do eleitorado preferiu manter o democrata, então foi só a abertura do processo. É uma lei bem estranha, porque 12% do eleitorado é muito pouco, você consegue convencer a galera do teu bairro a abrir um processo de recall, e geralmente dá errado. E, novamente deu errado. O governador da Califórnia ficou, e este foi o processo, estas as 3 notícias um pouquinho mais factuais dos Estados Unidos, Machado. Que nem você comentou, são notícias mais factuais, né? Questão da lei anti-aborto, acho que a gente já comentou bastante das outras vezes, de como, caso o Texas continue com essa lei, acabaria meio que fechando um precedente que já foi aberto em outro caso, que o próprio Biden falou, né? Que é o Roe vs. Wade. Vamos acompanhar para ver no que vai dar isso aí. Ou a liberação de documentos, o Biden já tinha falado que ia liberar, né? O próprio, que nem se comentou da questão da ligação com o governo saudita, né? E toda essa situação de que foi o conteúdo desse documento, né? De como o governo saudita estaria ali envolvido. Mas a própria Arábia Saudita meio que trucou em cima e falou que é para liberar tudo mesmo, e é isso. Né? Então, de novo, outra coisa que tem que continuar acompanhando os próximos capítulos, né? Muitas notícias de hoje ainda não tem conclusão, digamos assim. E essa última dos Estados Unidos que tem conclusão de fato, que é a coisa do recall. E um fato curioso é que não só ele conseguiu continuar no governo, como também ele ganhou até mais votos do que quando ele foi eleito. Então ele ganhou mais votos no recall do que quando ele foi eleito. Então foi assim, uma mega derrota para quem queria tirar ele do poder, né? E aí a gente já passa para outras notícias aí das Américas, né? Continuando na América do Norte e passando também para a América Latina, né? Vamos começar falando um pouco do Canadá. Ambas as notícias têm a ver com eleições no geral, né? E a gente começa pela questão do Trudeau. A gente chegou a falar no último Alvorada sobre essa questão do Trudeau, não é, Lipe? Eu acho. Que foi na época que ele tinha tirado todo mundo, dissolvido e começado as eleições, né? O último Alvorada, eu acho. Se não foi o último Alvorada, foi o outro, mas enfim. Então, a gente comentou de que ele tinha dissolvido e meio que ia começar outra eleição para ver se dessa vez ele ficava na vantagem. E no final das contas ele acabou ganhando, mas não levou tudo que ele queria, né? Então, o Partido Liberal do Trudeau venceu as eleições gerais do país na segunda-feira, dia 20, né? E conquistou a maior parte dos assentos do parlamento, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo com a maior parte dos assentos, ele não conseguiu a aposta, né? E não conseguiu chegar no nível que ele achou que ia chegar antes de reconquistar o controle da casa, né? Então,
falando um pouco de números, os liberais eles levaram 148 e devem obter ainda mais 10 cadeiras, né? Então um total de 158 cadeiras. Todavia, é abaixo dos 170 necessários que eles precisavam para obter a maioria e passar as coisas tranquilamente, né? Em segundo lugar, ficam os conservadores, que conquistaram 117 assentos, com projeção de conseguir ainda mais 2. E aí as demais vagas do parlamento ficam entre o separatista bloco quebequense, com 34 assentos, os esquerdistas novo-democratas com 25, e os verdes que estão aí com humildes 2, né? É engraçado a gente ver o número dos verdes aí no Canadá, quando a gente compara com a performance deles em países europeus, né? É meio curioso ver 2 e em países europeus eles sendo os cotados para estar no top 3 sempre, mas enfim. A dissolução do parlamento foi em 15 de agosto. Realmente, foi 2 alvoradas atrás, salvo engano. E foi a aposta dele que basicamente ia conquistar a maior parte da casa, porque, explicando assim, basicamente o que acontece quando você tem esse tipo de eleição, para passar as coisas, não basta você ter a maioria, você tem que ter a maioria suficiente, né? Nesse caso, ele queria passar um monte de plano parecido até com o negócio do Biden, de infraestrutura, investimento pesado, né? E é necessário que ele tenha um apoio muito grande para passar esse tipo de coisa. Então ele precisava dos 170 cadeiras, né? Todavia ele não tinha isso, mas no Canadá tem esse mecanismo que você pode... Ele meio que chegou e falou assim, vamos tentar de novo. E aí concordaram e basicamente dissolveram o parlamento. E aí teve outras eleições, né? E o que acontece é que quando ele não consegue, não quer dizer que ele não vai conseguir passar coisas. Só que ele não vai depender mais só do partido dele, ele vai ter que depender de alianças, de coalizões, né? O que fica muito preocupante porque é praticamente inviável do partido concordar 100% com todas as decisões que você vai tomar, né? Você precisa ceder muita coisa, você precisa negociar muito, você fica meio que dependente de outro partido, né? Então essa manobra dele é interessante para tentar ganhar mais poder pro partido dele mesmo e conseguir passar as propostas do governo, né? Dessa vez não foi possível fazer sozinho, ele realmente vai ter que procurar algum tipo de aliança ou coalizão, né? E bom, isso é do Canadá, né? Então Trudeau ganhando, e enquanto Trudeau está ganhando, Fernandes sai perdendo, né? Então a gente vai descendo de motoca para América Latina, para a gente conversar um pouco sobre a Argentina, né? Que Fernandes saiu derrotado das primárias legislativas, né? Então o governo peronista do presidente sofreu uma derrota assim avassaladora, meu Deus do céu, matei o português, perdão minha gente, no meio da madrugada eu não estou muito bem, mas ele sofreu uma derrota avassaladora no domingo, né, nas primárias argentinas para eleições legislativas. Não é uma votação que na prática vai definir o que vai acontecer, né? Mas indica muito do que é considerado previsível, assim, né? Então, um termômetro muito grande para a gestão federal. A apuração foi encerrada na manhã da segunda-feira, dia 13, né? E a principal força de oposição é quem ganhou, no final das contas, né? Então, a coalizão de centro-direita Juntos, no caso, o nome da coalizão é Juntos, obteve 40% dos votos em nível nacional, né? Então, confirma uma dianteira muito boa perante o partido do presidente, né, e a coalizão do presidente, que é a coalizão peronista, que obteve só entre aspas, né, mas menos 31% dos votos. No final dessa derrota, acabaram que se demitiram 5 ministros do presidente Fernandes, né, o que mostrou que não está muito bem pro lado dele, né, e acabou sendo anunciada uma reforma ministerial para dar mais espaço aos kirchneristas, né, que são influentes nessa questão. Então, só para deixar mais informado, os 5 ministros que arregaram a partir do momento que o partido perdeu foram o ministro do Interior, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Cultura e o da Justiça, né? Então tá aí, eleições, quando temos um ganhador mais ou menos, temos um derrotado, né, Lipe? Exato, vou começar aqui pelas eleições argentinas, porque é um efeito curioso. O Alberto Fernandes, que é um peronista, ele está muito distante da sua vice, que já foi presidente, que é a Kirchner. Nossa, me bateu realmente uma falta do primeiro nome da Cristina Kirchner, agora lembrei. Mas a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes não estão se bicando, o governo Fernandes está perdendo muito do seu apoio, está realmente com uma rejeição bem alta, e a Cristina Kirchner está vendo isso, e não é nem um pouco burra, está ficando cada vez mais distante do governo Fernandes.
E essas primárias, como o Machado disse, não é exatamente algo que vai ser definitivo, nem nada do gênero, só para ver quem pode concorrer no pleito, que vai ser disputado em 14 de novembro, mas já mostra alguma coisa. Na Argentina eles levam isso como um termômetro do que é a gestão do presidente da República. E a gestão dele não tá boa, a galera não tá curtindo muito, então 5 ministros logo pediram a sua demissão, e o Alberto Fernandes teve que ceder espaço aos kirchneristas para ganhar pelo menos um pouquinho de apoio. Lembrando que os kirchneristas, a Cristina Kirchner já foi presidente por 2 mandatos, o seu ex-marido foi presidente por 2 mandatos, então é uma força bem grande no país e que vai voltando. Parecia que estava um pouco escanteada, a Cristina conseguiu ser vice do Alberto Fernandes e agora vai ficando com mais apoio do que o próprio presidente, numa situação um pouco complicada para Alberto Fernandes, que já assumiu o país também numa situação complicada, vindo do macrismo. Então a Argentina continua com suas dívidas gigantescas e com uma rejeição enorme ao governo. E falando um pouco do Canadá, tem um sistema bem bizarro no Canadá. Eu até enviei um artigo para o Machado, se não me engano é do The Economist, quando o Trudeau suspendeu o parlamento, que é basicamente o seguinte: o Trudeau pode suspender o parlamento, o primeiro-ministro pode suspender o parlamento a hora que ele quiser. É um mecanismo meio bizarro, assim, diferente de outros países. E o Trudeau simplesmente olhou e falou: eu não vou conseguir aprovar o que eu tenho que aprovar, eu vou fazer uma eleição de novo. E ele já fez isso outras vezes, porque ele está no poder desde 2015, e ele acabou perdendo numa dessas apostas em 2019. Ele acabou perdendo as alianças que ele precisava. Então ele está desde 2019 tentando reconquistar elas. E agora ele fez novamente uma eleição e deu, assim, ele é novamente primeiro-ministro, tem a maior parte da casa, mas é uma derrota, né? Ele tem, pelo que dizem as projeções, ele vai ter 12 assentos a menos. Ele vai ter que fazer aliança com o bloco que... Bom, conservador ele não vai fazer aliança, mas o bloco separatista, um bloco esquerdista, um bloco verde. Então, assim, a situação do Justin Trudeau não é das melhores, mesmo que ele continue sendo o primeiro-ministro do Canadá. E partindo para as 2 últimas notícias... Cortar rapidamente, claro. Porque eu lembrei de uma coisa sobre a Argentina, que é importante ressaltar que o Fernandes ele não sai derrotado só por má gestão, etc., mas por questões específicas da pandemia também. Porque só lembrando que ele estava sendo bem rígido, estava sendo assim, até imagem a ser seguida com questão da pandemia, mas aí foram reveladas fotos de eventos na casa dele com aglomeração, sem máscara, então já começou a ficar zoado pro lado dele por causa disso, e boa parte da culpa também foi atribuída ao ministro da Economia, né, que não fez muitas medidas pensando na pandemia duradoura, assim, então acabou meio que esculhambando tudo, né? E só levantar a questão irônica que você comentou de que Trudeau ganhou, mas perdeu. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. Então, é basicamente isso que, quando se tratando de política, principalmente nessa parte de legislativo, etc., é bem... não é simplesmente o que tem mais número que ganha, né? Tem todo um jogo político por trás. Mas se quiser passar para as últimas 2 notícias, que essa próxima notícia é no mínimo... só passa ali, só vai. Não, falando um pouco das 2 primeiras notícias, uma mais anedótica e uma um pouco triste, mas vamos começar pela anedótica, porque o governo de El Salvador permitiu que a Bitcoin se tornasse uma das moedas oficiais do país, a criptomoeda Bitcoin. O governo de El Salvador, que a gente fala direto, que é um governo bem bizarro, do Nayib Bukele, aprovou que as Bitcoins fossem usadas, só que milhares de pessoas foram às ruas contra a Bitcoin, e protestando contra o desrespeito à separação dos poderes, porque não é só sobre a Bitcoin, mas como foi aprovado esse projeto. Porque o que acontece? O Nayib Bukele, a gente falou dele no começo do ano, como ele aprovou um parlamento 90% favorável a ele. Ele é um cara que tem 80%, assim, pelo menos 80% de aprovação ao seu governo, e ele está aproveitando isso para prender opositores, para tirar juiz do país, para aposentar juízes, aliás, porque ele baixou uma lei, simplesmente assim, baixou uma lei de aposentadoria compulsória a juízes acima de 60 anos. E aí, de um dia para a noite, ele aposentou 1/3 dos juízes do país, e ele conseguiu selecionar esse 1/3 dos juízes do país, além de colocar alguns dos juízes que ele queria na Suprema Corte. E assim ele ganhou todo o poder que ele precisava, porque ele é o poder executivo, ele tem 90% do legislativo, e agora ele também tem o judiciário, e ele consegue aprovar o que ele bem entender.
Aliás, ele conseguiu fazer uma das manobras mais bizarras, que, assim, uma manobra absurda, que é que ele vai conseguir concorrer à reeleição imediata. Antes, em El Salvador, você só pode concorrer a um mandato, aí você precisa pelo menos ficar um mandato fora da presidência. E é um artigo muito claro da Constituição. É um artigo, assim, que diz exatamente isso. E aí, o que acontece é que os poderes legislativo e judiciário chegaram e falaram, mas essa lei aqui deve estar mal escrita, sabe? Essa lei aqui não tá legal, não dá para interpretar ela exatamente como a gente interpretou o resto da nossa vida. E a lei é basicamente uma frase dizendo não pode ter reeleição imediata. Mas o Nayib Bukele conseguiu novamente, nada o impede de fazer absolutamente nada, então ele vai concorrer à reeleição. Ele foi eleito em 2019, então em 2023 aí ele vai concorrer à sua reeleição. E se tudo der certo para ele, usando Bitcoin a rodo, enquanto milhares de pessoas ateiam fogo nos caixas eletrônicos de Bitcoin. É uma parada meio bizarra. E a última notícia, que é aí uma notícia mais factual, que no dia 8 de setembro a gente teve um baita de um terremoto lá no México, o epicentro lá em Acapulco, um terremoto de magnitude 7, que matou um homem, esmagou um poste e causou alguns danos em edifícios. Não foi o maior terremoto que poderia ter sido, mas foi bem grande, assim, mais de 1,6 milhão de pessoas tiveram a distribuição de energia afetada, mas pelo menos não foi tão grande quanto poderia ter sido. Um terremoto de magnitude 7 é gigantesco. Que bom que não tivemos maiores problemas, mesmo que quase 2 milhões de pessoas tivessem sido afetadas. Mas é isso, Machado. No geral, que nisso comentou anedótica, né? Eu acho curioso a gente falar dessa notícia, até porque eu achei bem interessante essa questão de ter uma máquina que lida com Bitcoin, né? Como não tem muitos países por aí que colocam o Bitcoin como uma moeda oficial, né? É interessante ver como que se lida. Então é uma máquina meio estilo de cartão de crédito, etc. Eu achei bem interessante. E essa questão do terremoto do México, que de novo, deu a louca na natureza aí, né? Tudo bem que isso daí é uma coisa mais comum, acontece há muitos anos, mas aparentemente nas últimas semanas a gente tem tido muito azar com essa questão climática, né? Outra que a gente não chegou a colocar na pauta, mas tem a ver com a situação climática também, é o vulcão que entrou em atividade nas Ilhas Canário, né? Que chegou até a repercutir notícia, porque estava se cotando a possibilidade de causar um tsunami aqui no Brasil, né? Já aconteceu no ano de 1750 e alguma coisa, né? Mas as chances são muito baixas, né? Embora deu para fazer bastante manchete interessante com isso. Mas bastante coisa climática acontecendo no geral, desde sempre. E nas últimas semanas, um pouquinho mais, assim, né? Esperemos que não tenha tsunami no Brasil, mas como causaria um movimento lá por aquela região, o mar poderia ficar agitado a ponto de chegar aqui, né? E nas próximas semanas, como vai durar provavelmente semanas essa erupção do vulcão nas Ilhas Canário, a gente vai estar atualizando vocês conforme for acontecendo mais coisas. Mas eu acho que é isso que temos para hoje, né, Lipe? Então é isso, fechamos a parte informativa do programa, passemos agora para o último bloco, o bloco das indicações. Bom, agora neste último bloco que temos aqui no programa, vou começar, como sempre, fazendo a minha indicação. Hoje uma indicação musical, geralmente é o Machado que faz indicações musicais, mas não posso deixar de indicar o álbum Monteiro, que lançou nessa semana, do Lil Nas X. Ele que é um grande nome do pop neste último ano. Ele lançou Old Town Road em 2019, ele fez um baita sucesso. Parecia que seria um artista de um sucesso só, mas ele tá se superando e agora lançou um dos grandes álbuns do ano, estourou no Brasil, estourou lá fora, uma das maiores estreias do Spotify, que é a principal métrica musical que a gente tem agora. Então recomendo aí o álbum Monteiro, Lil Nas X, recomendo bastante a própria música Monteiro, Industry Baby, que já são duas músicas que tinham lançado, já tinham feito bastante sucesso, batido recordes e alcançado o topo na Billboard. Mas tem muita coisa boa também, é um álbum bem interessante. Mas é isso, Machado, e você? Bom, Lipe, hoje eu vou recomendar... Mentira, eu vou recomendar mais eu vou recomendar um pacote, entendeu? Eu só assim, eu tenho que quebrar as regras, afinal, eu tenho que subverter
a expectativa de quem tá ouvindo, embora a partir desse monto, eu acho que a expectativa é que eu sempre faça isso. Então, mas o que eu ia recomendar, o que eu vou recomendar, na verdade, é animação, né? Um anime Perfect Blue, né? Uma animação, no caso é um filme, né? Dirigido pelo Satoshi Kon, então um diretor muito famoso de filme de anime. Na verdade, ele não tem muitos filmes, infelizmente ele morreu meio cedo, mas filmes famosos, né? Então ele tem Perfect Blue, Paprika e Tokyo Godfathers. Eu nunca tinha visto nenhum dos filmes dele e peguei pra ver esses dias e eu me surpreendi, a qualidade da animação é excelente, mas mais ainda a direção e o roteiro em si, que é a especialidade do cara. É uma questão bem psicológica, sim, é bem complexo. A questão de personagem, etc., é muito bem construído, né? E assim, não é muito leve, então já vai com isso na cabeça, é bem pesado, na verdade. Mas é isso, gostei muito e recomendo não só Perfect Blue, mas todos os outros são clássicos. Preciso vê-los ainda, mas se tiver oportunidade de ver, eu acho que é super recomendado. E é isso, peça quinzena é o que temos. Provavelmente você pode estar escutando isso não só no Spotify agora, mas no YouTube também, olha só. A gente vai ver ainda como vai organizar direitinho essa questão, mas a gente tá com várias coisas em mente aí. Fiquem espertos tirando isso. Fiquem bem, tomem água, caso não tenham tomado, tomem a vacina. E é isso, Lipe, pode cortar pra famigerada. Então bom, esse foi o Alvorada de hoje. O programa vai ao ar quinzenalmente às segundas. Eu sou o Luiz Felipe Nunes. Se quiser me encontrar no Instagram é _Lip_Nunes. Se quiser encontrar o Alvorada é podcast _Alvorada. E se quiser encontrar o Machado é Gustavo_AXT. Uma boa quinzena a todos e até o próximo Alvorada.